aqui nos Estados Unidos, também um impacto muito grandioso, justamente por conta de grandes hubs e corredores da aviação estarem com as operações de pousos e decolagens ainda não voltando totalmente. Pelo contrário, né, o que a gente tem desse momento, e agora já é início de madrugada, de segunda para terça, ali no Oriente Médio, é de que alguns dos principais aeroportos dão sinais de retomada, e a gente vai passar por alguns deles. Por exemplo, nos Emirados Árabes Unidos, os dois aeroportos de Dubai, tem um aeroporto que faz voos ali mais regionais e um outro aeroporto que é o aeroporto internacional, aos poucos com algumas rotas sendo restabelecidas. A gente já pode observar algumas rotas, principalmente para Rússia, para parte da Ásia, para a Europa também, já com alguns voos com a situação usar o termo normalizada é um termo ainda muito forte para isso, mas um sinal de retomada. Ainda não temos informações de voos para o Brasil se vão ser retomados, mas no Aeroporto Internacional de Dubai, um sinal, um início de retomada. A mesma situação acontece no Aeroporto Internacional de Abu Dhabi, também nos Emirados Árabes Unidos. Já no país vizinho, no Catar, em Doha, o que a gente pode observar é, por enquanto, suspensão total. Não tem nem sinal de retomada. Então, a situação no Oriente Médio é de alguns voos sendo retomados, algumas rotas sendo retomadas em Abu Dhabi e também em Dubai, mas em Doha, no Catar, que é outro importante corredor internacional da aviação, por enquanto nada, nenhum voo retomado até aqui, né? Repito, agora é já praticamente madrugada de segunda para terça-feira por lá no Oriente Médio. Uma outra situação que vem começando a mudar também é com relação ao Aeroporto Internacional Ben Gurion, que fica em Tel Aviv, é o principal aeroporto de Israel, também com o início de retomada. E isso, se a gente for pensar em termos de rotas aéreas, a gente pode imaginar que a situação em breve, tomara, volte ao normal. E por que eu digo tomara? Porque esses aeroportos, eles não voltam a funcionar da cabeça deles. Eles não olham para o céu e imaginam, pô, peraí, não tem mais míssil passando, então vamos retomar as operações de pousos e decolagens. Eles recebem informações dos governos que estão diretamente ligados a essa, acho que a gente pode chamar de guerra, entre os Estados Unidos, Israel, Líbano e com reflexos ali no Golfo Pérsico, no Oriente Médio também. Então, a informação é uma informação de corredores importantes internacionais, mas é uma informação de que se tem avião pousando e decolando, é que a situação está um pouco menos tensa naquela região. A gente acompanhou aqui pelas redes sociais, pelas imagens também, todos esses impactos nos aeroportos, os principais de todo o mundo. Tem Fórmula 1 voltando agora nesse final de semana na Austrália e eu vi vários jornalistas que estão fazendo essa cobertura, inclusive equipes, né, André Coutinho, que vão até lá falando sobre impactos. Saíam ali da Europa, do Ocidente, fariam uma escala no Oriente Médio e aí então iriam para a Austrália. Tiveram que retornar para a Europa, buscar uma outra rota para conseguir chegar na Austrália. Então a gente não está falando só de quem vai ou quem volta do Oriente Médio, mas como esses locais, esses aeroportos são usados para escalas, seja na Ásia, seja na Austrália, na Oceania como um todo, para quem está saindo aqui do Ocidente, né? Exatamente, é um hub internacional importantíssimo. A gente está falando de mais de 8 mil voos cancelados em um espaço de tempo ali de madrugada de sábado para segunda-feira, né? 3 dias, mais de 8 mil voos cancelados. A gente pode imaginar, são aeronaves que fazem rotas longas, então se a gente fala de 8 mil voos de aeronaves com capacidades ali para 200, 250, 300, 400, se a gente for para o A350, para o A380, são aviões que podem levar mais de 500 passageiros. Então é muita gente realmente que pode ficar sendo prejudicada por conta desse fechamento desses hubs internacionais importantes. E só para a gente ficar ali no Oriente Médio, a gente vai falar de Dubai, que tem as operações e concentra as operações da Emirates, Abu Dhabi, que concentra as operações da Etihad, que são duas companhias gigantescas que vão praticamente para o mundo inteiro, e Doha, no Catar, que também tem concentrada a operação da Qatar Airways, mais uma companhia gigantesca com aviões, com aeronaves enormes, das maiores do mundo, os maiores aviões comerciais do mundo, e que é um contingente gigantesco de pessoas que passam
ali pelo Oriente Médio, como você bem disse, para ligar, eu acho que liga todos os continentes do planeta, viu? Eu acho que todos os continentes do planeta têm ligações e têm conexões ali no Oriente Médio. E claro que a gente, no início, imagina prejudicar as férias das pessoas, as folgas das pessoas, mas não é só isso, né? A gente sabe que a aviação transporta vidas humanas importantes, e eu estou dizendo de órgãos, eu estou falando sobre cargas extremamente importantes, então a gente tem que imaginar que é realmente um corredor aéreo dos mais importantes que a gente tem no planeta.